Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez neste nosso pequeno instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Essa é a quarta parte desse mesmo capítulo e desse mesmo tema, que tem a pergunta, que na verdade não é uma pergunta, uma afirmação, número 222, que diz assim: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação, suscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Então, é uma explanação sobre o dogma da reencarnação, ou seja, sobre a existência ou não existência da reencarnação. A gente já tratou em outras três partes alguns temas desse mesmo tópico, e a gente continua hoje então. E o Livro dos Espíritos diz assim: que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre os povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que impusesse como artigos de fé? E na realidade a gente sabe que houve uma certa resistência, mesmo nos primórdios da Igreja, na adoção de alguns parâmetros científicos que foram acontecendo. O que aconteceu é que, como isso ia contra as Escrituras, porque em nenhum lugar das Escrituras Sagradas estava dito isso, né? E a gente sabe, a gente já discutiu um pouco o motivo por que isso não estava escrito. Porque não era possível tentar, mesmo que as inspirações e a religião da maneira que ela apresentava, nunca explicou sobre todos os artigos da ciência ou como o mundo funciona, porque simplesmente nós éramos como crianças, e como crianças não tínhamos como entender certas condições ou certas realidades da natureza, e porque simplesmente faltava-nos conhecimento. É como se você tentasse explicar para uma criança a equação de segundo grau. Não tem razão, ela não tem conhecimento suficiente para você poder ancorar um certo conhecimento novo. Então, as religiões, dentro dos seus dogmas originais, dentro das suas escrituras originais, não tratavam de aspectos que são aspectos do desenvolvimento da ciência. E por isso que não tem muito sentido ser tão dogmático a ponto de que se não está nas escrituras não existe, porque como alguns advogam, né? A Bíblia foi um livro escrito por Deus, e como um escrito livro por Deus não é possível ser alterado, ele tem que estar intacto da sua maneira. E isso é um tanto quanto simplista, se não infantiloide, né? Porque afinal das contas, primeiro que a Bíblia não é um livro escrito por Deus, é um livro escrito pelos homens, sobre contos, sobre inspiração. Mesmo os 10 mandamentos são uma inspiração, a gente sabe, psicográfica, né, de Moisés, mas que são instruções passadas pela espiritualidade e entendidas e transcritas por um médium. Então, não é possível que o médium transcreva conhecimentos dos quais ele não tem ciência, ele não consegue compreender. Então, todos os livros sagrados têm uma certa data de validade, vamos dizer assim, que está no sentido daquele povo, naquele momento histórico, capaz de conhecer ou de reconhecer certos aspectos que são tentados na explicação, né? Mas, continuando, diz assim ainda: logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. A gente sabe que também não foi assim. A Igreja retardou muito até se colocar ao lado da evidência. Só se coloca ao lado da evidência quando o número de dissidentes começa a ser muito grande, então a Igreja passa a questionar certos aspectos dogmáticos, que são aqueles que estabelecem o funcionamento.
Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por este meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião e que esta não faria àquela doutrina maior mal do que fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, parecem desmentir os textos sagrados. Ou seja, se a gente continuar voltando para os textos sagrados e se prender à letra e não à essência, não ao ensinamento que está sendo passado, nós continuaremos a ter quebra de certos dogmas, de certos escritos que são mantidos lá. A gente se prende hoje, está muito em voga, em discussão, está na atualidade, né? Alguns mais dogmáticos, mais presos à escrita, à letra, à maneira como está dito, não aceitam, por exemplo, a questão de gênero como sendo uma diferenciação do próprio ser humano, porque está escrito lá nos escritos sagrados, né? Segundo aspectos que regulavam a vida social, que um homem não poderia se deitar com outro homem, a mesma coisa com a mulher, porque isso era contra a concepção divina. Quando a gente hoje pensa razoavelmente e racionalmente sobre o assunto, e a gente entende que pessoas têm o livre-arbítrio, e através do livre-arbítrio, e não só pelo livre-arbítrio, mas por uma disposição mesmo, né, de se sentir atraído por um gênero ou por outro gênero, ou por se manifestar como um gênero ou como outro gênero, não dá nenhum descrédito em relação à pessoa, porque não muda a maneira como ela se relaciona com a sociedade. Ela pode ser uma pessoa muito boa, ela pode ser uma pessoa aplicada à sociedade, amorosa, cuidar das pessoas, se relacionar muito bem com todos. Isso não desmerece o fato dela ter uma atração por um sexo diferente do que aquele que é o convencional. A nossa capacidade de raciocínio evoluiu a tal ponto de a gente começar a reconhecer certas questões que a própria ciência vem descrevendo e vem relacionando e mostrando que isso não é doença, como alguns tentam colocar. O livro das doenças, né, o dicionário das doenças, já desconsidera o homossexualismo como sendo uma doença, mesmo uma doença psicológica. Não é uma doença, é um estado do ser. Isso já é plenamente banido pela psicologia. Não se trata isso como sendo uma doença a ser tratada, como se fosse uma doença a ser curada, né? Isso já não tem mais cabimento nos dias atuais. Por isso não tem cabimento ficar tentando insistir num texto que é datado, que tem uma certa definição de data colocada, que era o que será possível atender e entender para uma certa época, como sendo uma predisposição, uma definição divina. Porque senão, a gente, como humanidade, a gente estaria rompendo o livre-arbítrio e a disposição e colocando num outro ponto ainda, dizendo que Deus erra na medida em que Ele constrói ou permite que uma criatura venha à vida com uma disposição de gênero diferente daquela que deveria ser a padronizada, vamos dizer assim. Então, Deus construiria seres imperfeitos. E se Deus construísse seres imperfeitos, nós estamos dizendo que Deus perdeu a perfeição. Se Ele erra de alguma maneira na sua criação, nós estamos dando a condição de que Deus não é perfeito. Se Ele não é perfeito, simplesmente Ele deixa de ser Deus, né? Então não é possível. E essas questões começam a vir pela razão, tem que ser discutidas mesmo pela razão, para que esses postulados se modifiquem, para que eles se adaptem na temporalidade, na maneira em que a sociedade evolui. Por isso o Espiritismo trata muito bem das questões das leis naturais ou leis divinas, né? A gente considera que as leis naturais ou leis divinas são aquelas que são perpétuas. Elas estabelecem, até o ponto de vista onde a gente está hoje, porque isso também com o passar do tempo, as próprias leis divinas estão na maneira que a gente consegue entender e conceber para os dias de hoje, dado a nossa limitada capacidade de raciocínio, né? Mas elas tentam representar a manifestação divina no universo. As outras leis são todas leis temporais.
As leis humanas têm data de validade, elas se modificam com o passar do tempo, elas têm que se adaptar. Está aí a globalização, está aí a internet que mostra isso todos os dias, né? As leis precisam se modificar e se adaptar para os novos costumes, para os novos hábitos que acontecem. A mesma coisa, se a gente voltar pelo próprio exemplo, né, nas questões de gênero, a própria legislação se atualiza reconhecendo certas diferenças que não existiam, como permitindo, por exemplo, o casamento entre pessoas de mesmo gênero, né, de mesmo sexo, de nascimento, né, reconhecendo que é um direito da sociedade, é um direito do indivíduo fazer essa escolha, e que só reflete na realidade, como a gente também já viu em alguns outros aspectos, as leis humanas vão refletindo a inspiração da espiritualidade, para que a gente vá se adaptando como sociedade nos conceitos morais, nesse processo de evolução e crescimento. Então a sociedade vai evoluindo, vai se transformando, as leis precisam estar acompanhando. E mesmo nesses aspectos, quando a gente olha de novo para as leis divinas ou naturais, a gente não vê nenhuma implicação ou nenhuma definição das leis naturais sendo contrária a esses aspectos, muito pelo contrário. A gente tem a lei do amor, a gente tem a lei da evolução, né? A gente tem a lei do trabalho. Então todas essas leis, tem a lei da destruição. Todas essas leis, elas direcionam de uma maneira muito mais ampla para onde devia estar a nossa razão e menos nos relacionamentos sociais, que são temporais e têm que estar adequados ao tempo em que vive o homem, né? Por isso, não faz muito sentido. Se a gente volta na comparação, a lei mosaica, a parte divina da lei continua valendo. Mesmo Jesus, quando fala sobre os 10 mandamentos, ele diz que ele não veio revogar os 10 mandamentos, mas sim veio dar cumprimento e dar um novo entendimento sobre aqueles aspectos. Eles não são revogados, não são modificados, eles continuam. Mas o aspecto da lei civil, que foi incorporado por Moisés para regular a vida social do povo que Moisés liderava, né? Essas partes foram, por serem humanas, por serem adaptadas à vida social daquele momento histórico, elas estão revogadas, vamos dizer assim. Por isso não faz muito sentido tentar voltar no texto básico original, lá do início, e tentar fazer com que aquilo se aplique nos dias de hoje, a ser preso na letra. Porque, como o próprio Evangelho diz, né, a letra mata, né? Se você se prender na letra e ficar tentando decorar a Bíblia para poder seguir exatamente cada texto como está colocado lá, você está deixando de considerar todas as evoluções, todas as modificações pela qual a sociedade passou nesse tempo todo de evolução. Continuando, diz assim: demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez essa recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu os declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderão então seus discípulos que era de João Batista que eles lhes falavam. Está em São Mateus capítulo 17. Então, com o aspecto da reencarnação, a gente ainda tem, voltando nessa mesma questão do dogma, a igreja, essa igreja que afundada naquela época, se levada ao pé da letra, e pelas várias modificações que sofreu, a gente sabe, dos vários concílios que existiram, né? Os textos básicos, já começa dali, né? A formulação do Evangelho como eco pelos 4 evangelistas, são 4 dentre os 150, 200 evangelhos que existiam na época. Foram escolhidos 4 que eram aqueles que mais estavam ligados à subjetividade de Constantino, do rei Constantino, para poder definir o que seria o Evangelho, dada tantas divergências que existiam. Jesus não deixou nada escrito. Os próprios 4 evangelistas que foram escolhidos para montar o texto do novo Evangelho, eles são atemporais de Cristo. Nenhum deles conviveu com o Cristo. A história era toda passada de boca, transmitida de pessoa a pessoa.
A maioria da população, mais de 95% da população era analfabeta, então não sabia ler nem escrever, né? Alguns dizem que mesmo Jesus não saberia ler nem escrever, embora ele soubesse todas as escrituras de cor. E que a tradição daquela época, dos judeus da época, era o conhecimento das escrituras através da repetição. Até hoje, no Oriente é muito assim. As crianças, desde muito cedo, são colocadas em escolas para estudar o Alcorão e repetem, e repetem, e repetem, até que elas tenham decorada, letra por letra, cada frase, cada contexto, cada livro daquele aspecto. Então ela é decorada e não necessariamente aprendida através de raciocínio, de escrita, de transcrição, de conversação, de explicação sobre cada aspecto. É muito mais preso no princípio da letra. Por isso a gente também não pode considerar essa divindade do texto básico original, ou da Bíblia, ou do Novo Testamento, tanto quanto do Velho Testamento. Uma vez eu li um artigo que dizia que o Evangelho já sofreu está publicado em mais de 1.200 línguas diferentes. Então você imagina quanta transcrição não passou de uma língua para outra, qual as diferenças de vocabulário que a gente tem, e a gente quando estuda o Evangelho vê muito disso, né? As palavras, o vocabulário da época era muito reduzido, era muito menor, e quando transcrito para outras línguas acabou sofrendo muitas adaptações. E muitas palavras que são utilizadas hoje na nossa leitura não eram exatamente ou tinham o mesmo sentido que tinham na época de Jesus. Então é preciso todas essas considerações e levar, e por isso que o Espiritismo, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, trata essas questões fazendo a abordagem de traduzir os textos originais para capturar deles a essência do ensinamento, para que a gente se baseie na essência da mensagem que o Cristo queria passar e não exatamente na letra, na forma como estava escrito, porque é preciso interpretar. Se a gente considerar que mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo já tem lá um certo tempo, né, 150 anos, né, então a gente já começa a datar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido de que nos dias de hoje não faz sentido falar do duelo, por exemplo, como trata o Evangelho. Então algumas coisas já estão passadas. Se a gente se identifica e tenta capturar de lá a essência, nós estamos livres dessa armadilha de ficar presos à letra, porque passamos a considerar a essência do ensinamento e não a grafia, a maneira como está escrito. Por isso que alguns espíritas nos dias de hoje acabam fazendo aquilo que o espiritismo foi vítima o tempo todo, se prendendo demais à letra e dizendo muitas vezes que porque não está no Pentateuco, deixado por Kardec, não é verdade ou não é espiritismo, como se Kardec tivesse escrito e definido absolutamente tudo sobre o espiritismo, sobre relacionamento com a espiritualidade, quando a gente sabe que Kardec não teve tempo de fazer tudo isso, e muitos outros vieram depois e enriqueceram esse trabalho, né? Muitos brasileiros inclusive, né? Edgar Armond estudou muitos aspectos científicos a respeito da espiritualidade que não estavam escritos no Pentateuco, né? Chico Xavier com Emmanuel, muitas instruções trouxeram que explicaram, reafirmaram muitas questões que estão no Evangelho, mas que acrescentaram muitas questões a respeito da moralidade, de como se relacionar com a espiritualidade, né? Muitos sábios passaram por aqui, e é preciso considerar todo esse trabalho adicional e não considerar que o espiritismo nasceu e ficou limitado aos trabalhos de Allan Kardec e presos a partir dali. A própria definição do Livro dos Espíritos e como Kardec trata esse tema deixa muito claro que o Espiritismo não está completamente definido no Livro dos Espíritos, na medida em que o próprio Livro dos Espíritos, quando nasce na sua primeira edição, é preciso lembrar, que não tinha 1000 e tantas perguntas como é a formulação de hoje, tinha 500 e tantas perguntas. E só depois de 2 anos de submeter as respostas dos Espíritos à sociedade, aos cientistas, aqueles que colaboravam e que também antagonizavam contra a ideia do Espiritismo, foi que Kardec conseguiu colocar uma versão mais elaborada, com 1000 e tantas perguntas, que é a versão que a gente tem e estuda nos dias de hoje, e considera dentro desse aspecto que o Espiritismo não poderia estar fechado e sempre estaria aberto à própria ciência, que a ciência nunca se a ciência um dia chegasse a contradizer o que estava no ensinamento dos Espíritos, é porque o Espiritismo teria perdido seu espaço no tempo, deveria ser descartado
para ser considerado uma outra solução. Para os dias de hoje, a gente ainda considera e olha e vê que tamanha dificuldade que a gente tem com temas tão básicos como, por exemplo, a reencarnação, e a gente ainda tem que teimar e dizer e estudar sobre o assunto, porque algumas religiões, por exemplo, eminentemente a religião católica, por exemplo, não aceita a reencarnação. Um tema que está descrito em vários lugares no próprio Evangelho, né? Em várias passagens só são possíveis ser entendidas se a gente considera a reencarnação. Esse capítulo todo, Considerações sobre a Pluralidade das Existências, trata de aspectos da reencarnação do ponto de vista lógico, de a gente conseguir entender esses aspectos, entender como sendo uma solução para os problemas, alguma coisa que consegue pegar assuntos que estavam sem solução, perguntas que não tinham resposta, e conseguir encontrar essas respostas através do dogma da reencarnação. A gente coloca a reencarnação nessa história, nesse contexto, começa tudo a fazer sentido, e a gente passa a ter resposta para certas questões que eram consideradas como sendo dogmas, como sendo questões que não são explicadas, porque nós humanos, filhos de Deus, não temos direito ao acesso a essa informação. Quando a gente sabe que o que nos limita a ter acesso à informação é simplesmente a nossa capacidade de raciocínio, de conseguir alcançar, de ter capacidade de entender certos temas, né? O próprio Evangelho diz, né? A informação, ela é colocada de uma maneira sobre o alqueire, né? Não debaixo da cama. Ela está lá, só que nem todos que têm ouvidos para ver ouvem, nem todos que têm olhos para ver conseguem ver. Então é preciso que a gente esteja capacitado e raciocine sobre os temas, que a gente pesquise e estude sobre os temas, para que a gente possa compreender na profundidade a proposta da espiritualidade para esse relacionamento, que é o que faz a doutrina dos espíritos. Continuando. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer aceitemos, quer não, isso não construirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. Quer dizer, de novo, uma questão que já tinha sido explorada anteriormente. Você acreditando ou não acreditando na reencarnação, ela continua acontecendo do mesmo jeito. Não vai ser o fato de você crer ou não crer na reencarnação, ser espírita ou não ser espírita. Quando você desencarnar, você vai passar por um processo que é explicado pela doutrina dos espíritos. E não estamos falando aqui só simplesmente do espiritismo escrito ou definido pelos espíritos no livro dos espíritos, mas várias religiões espiritualistas que tratam e concebem a reencarnação têm uma maneira de tratar o assunto de uma maneira muito semelhante, com pequenas variações culturais, mas os aspectos principais estão descritos em todas elas. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, mas nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Aqueles que tentam colocar o espiritismo como sendo um antagonismo à religião falham tremendamente, porque o espiritismo não tenta propor nada que não seja diferente do que o próprio Cristo disse durante toda a sua existência, sua passagem por aqui. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que certas pessoas carecem de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Volto a lembrar de novo na história. Kardec, quando começa a fazer a compilação do relacionamento com a espiritualidade, para que viria mais tarde se tornar o Livro dos Espíritos, não tinha aqui uma conotação religiosa. O aspecto dele, o interesse dele era uma curiosidade científica. Ele trata os aspectos sobre o aspecto da lógica, considera a sua análise a respeito da veracidade ou não, do cabimento ou não, dos fatos que ele estava colhendo, e se não fosse o suficiente, estabelece a Revista dos Espíritos, que começa a circular em todo o meio parisiense, para que outros pudessem ter conhecimento daquilo que estava sendo trazido à luz e que pudessem opinar e, eventualmente, até contradizer com aspectos lógicos aquilo que estava sendo colocado pela espiritualidade. Então, ele não foi simplesmente psicografar aquilo que estava sendo passado, recolher as psicografias,
e fazer isso encadenar, virar um livro. Teve um trabalho muito extensivo de Allan Kardec no sentido do crivo daquelas ideias, do raciocínio daquelas ideias, se elas faziam a ideia, se elas formavam um corpo de uma doutrina, se elas estavam contradizentes ou não entre si, para que isso pudesse montar um corpo de uma doutrina validada não só por ele aqui, mas por todos os outros cientistas da época, pelos aqueles que estavam participando desse trabalho, né? E que a mensagem trazida pelos espíritos não era simplesmente acatada, mas era validada contra a razão e contra o raciocínio. Kardec, quando começa o trabalho, vale lembrar, ele não era médium. Era médium tanto quanto cada um de nós somos, né? A inspiração e o desenvolvimento da mediunidade de Kardec vai aparecendo a partir do depois com o tempo, quando ele começa a se interessar mais pelo espiritismo e participar mais do trabalho, porque a mediunidade auxiliava Kardec no sentido da intuição. Mas o que mais auxiliou Kardec no trabalho foi a sua formação científica, foi a sua formação de Pestalozzi, foi a sua formação que estava baseada num conhecimento técnico, naquele conhecimento que ele tinha das ciências e que ele conseguia fazer um crivo da razão sobre tudo aquilo que ele publicava. Daí a importância tão grande do Livro dos Espíritos para os dias de hoje, para a nossa concepção. Bom, nosso tempo acaba por aqui, a gente não encerra esse capítulo ainda, nós vamos continuar nesse capítulo ainda, tem mais uma quinta sessão para a gente falar sobre o capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Então, até lá, até a próxima. Alô? Senhor Rubens Fonseca de Moraes? Sou eu mesmo. Aqui é do plano espiritual. Da onde? Parabéns, o senhor foi selecionado e acaba de ganhar uma viagem inteiramente grátis. Ah, você tá querendo me vender alguma coisa, é isso? Não, senhor. Dinheiro não vale nada aqui no plano espiritual. Ah, minha filha não caiu nessa não. Vocês vêm ligando aqui dizendo que a gente foi sorteado, ganhou alguma coisa, e depois isso é tudo enrolação. E eu ganhei por quê? Porque o senhor mereceu. Não é sorteio, é merecimento. Ah, é? Uma viagem pra onde? Para outro planeta. Olha que máximo. Ah, garota, para de palhaçada. Você acha que eu sou o quê? Criança? Pra você ficar me dando trote? Ah, vai procurar o que fazer, vai. Não é trote. O senhor, ao terminar essa encarnação, vai ganhar uma passagem só de ida para outro planeta para continuar a sua evolução. Tá, mas olha só, eu não quero, tá, minha filha? Eu gosto muito aqui da Terra, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom? Eu lamento muito, mas não vai dar. Por quê? Porque a Terra está evoluindo e os espíritos que não conseguiram acompanhar esse upgrade estão sendo convidados a se retirar. Peraí, eu não entendi direito. Então eu fui promovido? Não exatamente. Digamos que esse planeta está num estágio um pouquinho menos adiantado do que a Terra. Menos adiantado? Bom, no seu caso, a passagem é para um planeta, deixa eu ver, bem menos adiantado do que a Terra. Digamos que o povo lá, assim, não tem luz elétrica, água encanada, não tem internet. Olha que fofo. Digamos que é um estilo, assim, meio rústico, todo trabalhado na pedra lascada. Uma graça. Mas isso é um absurdo, minha filha. Como assim? Como é que eu vou pra lá, pra esse lugar? Mas veja pelo lado bom. Lá o senhor vai conseguir ajudar aquela civilização no seu adiantamento com os seus conhecimentos tecnológicos. Que conhecimentos tecnológicos, garota? Eu não sei nem instalar um ventilador de teto. Eu vou ajudar o quê na evolução desse lugar? Vai sim, senhor Rubens, não se preocupe. Essa é a beleza das leis de Deus. Aqui o senhor se tornou um atrasado, mas lá será peça fundamental para as engrenagens da vida. Engrenagens da vida, por isso. Mas isso é um absurdo, sabia? Vocês tinham que ter me avisado que era pra eu me preparar que a Terra ia mudar. Senhor Rubens, só o que a gente tem feito é avisar há pelo menos 2000 anos. Os mansos herdarão a Terra, lembra? Mas eu sou manso, minha filha. Eu sou muito manso. Eu nunca bati em ninguém, não. Senhor, ser manso é não agredir nem física, nem moralmente ninguém. Não era o senhor sendo homofóbico, deixa eu ver, durante toda a sua vida? Ah, então é isso, né? Essa ditadura gaysista, né? Então, minha filha, se o mundo vai virar gay, então você me tira daqui, que é o melhor mesmo, entendeu? O mundo é gay, querido. É gay, é feminino, é hétero, é transsex, é negro, é asiático, é nordestino, é muçulmano, é budista, é cristão, é ateu. Enfim, se uma dessas características te incomoda, a gente já pode estar agendando a sua viagem. Moça, vocês não podem fazer isso comigo, não. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Exatamente. O senhor não fez nada, Rubens. A fila anda, perdeu o bonde. Mas olha só, eu também fiz coisas boas, isso não me rendeu nada, não? Claro que sim. E aí que vem a boa notícia. O senhor não vai para esse planeta em qualquer voo, não. Tem até refeição. Ah, pelo menos isso, né? Um saquinho de amendoim e um guaravita.
Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 172 com destino ao planeta menos 2015. Pedimos que, por favor, afivelem seus cintos e tenham todos uma excelente viagem. Peraí, e o meu lanche? Que lanche, senhor? Ué, o amendoim e o guaravita que a garota falou que eu ia ganhar. Ah, sim. Ela estava só zoando. Espíritos não comem. Ela é espirituosa. Ah, isso é um absurdo. Olha, eu vou no Procon aí dessa galáxia aí, hein? Eu vou reclamar, porque eles me falaram que eu ia ter o... Olha, eu quero meu amendoim e quero meu guaravita. Eu quero agora o meu amendoim e guaravita. Olha o respeito. Não, eu quero meu amendoim e guaravita, senão eu não vou pra lugar nenhum. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui na Terra, ninguém me tira. Rapaz, vou contar até 3. 3. Sede de peixe, isso aí.